restaurará. Aleluia. Vamos colocar em pé, amados, e vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos indo bem devagarzinho, dentro da inspiração que Deus me deu. Ele sabe onde vai terminar isso. Ele sabe. E dá uma nota à igreja de São Roque, que amanhã nós estaremos aí, se Deus assim o permitir. Estaremos domingo de manhã em Salto e também encerrando em Guaianazes. Alguma coisa já foi pregada em alguma igreja, mas aqui ainda não foi pregado. E nós vamos trazer isso. Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Babilônia, né? Babilônia, ela gosta desse tipo de gente mesmo, da linhagem real. Eles querem, né? Babilônia, o rei da Babilônia pediu isso. Me traz jovens da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum. Está vendo aí, Augusto? Jovens em que não houvesse defeito algum. Estevão, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria. Esse que a Babilônia quer. E sábios em ciência e entendidos no conhecimento, ó, para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nem precisa tocar no assunto, porque foi tribo de Judá. Já vimos, né? E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel sentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Não se contamine com a Babilônia. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos olhos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Os jovens que se contaminam com as coisas da Babilônia, eles são tão felizes, eles são tão alegres, e vocês que não querem se contaminar com a Babilônia, vão ficar tudo triste, chateado. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. Ele não queria do vinho da grande prostituta, né? Ele
Ele não queria, ele queria água, ele queria a água da vida. E ele... Então veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Amém. Senhor Deus, Pai bendito e eterno, estamos entrando de um jeito muito inspirado pelo Senhor. E tivemos alguns cultos que a gente já está chegando até aqui, e o Senhor tem nos dado um despertar maravilhoso, e só vendo o que o Senhor está fazendo em nossos cultos, não tem palavras, os acontecimentos, né? Os evangelismos que estão sendo feitos, tudo isso. Então nós te agradecemos, Senhor, por ter a palavra aberta para nós nesse dia, a fim de nós não sermos enganados pelo anticristo e podermos estar preparados para esse grande dia, que é a nossa transformação. Ó Deus, haverá um rapto, haverá uma transformação de corpos, e eu estarei nela. Eu creio que os irmãos que me assistem, que estão assistindo, também creem assim. Creem que eles serão transformados, né? Creem. Mas nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriaria. Não deixe isso acontecer conosco. Que possamos estar quentes, que possamos os nossos corações estar buscando ao Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse culto em tuas mãos, porque é um estudo, Senhor, não é um sermão. E eu quero dar à igreja aquilo que o Senhor me colocou, e que essa igreja possa realmente comer o que está sendo pregado. Amém. O Senhor tem dado a ela um pastor. Amém. E, Senhor, tu sabes que eu sempre tenho te engrandecido. O Senhor é o grande. O Senhor é o sábio. O Senhor é Deus. Que essa igreja possa se alimentar nessa noite, ir para as suas residências, pensando nas coisas que serão faladas aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, igreja. Glória a Deus. O irmão Brana, eu li isso em Guaianazes. Li isso em São Roque. Gostaria de ler aqui. O profeta disse, vocês fizeram bem tirar o relógio de lá. Não coloca mais não. Deixa assim. Porque no tempo que nós estamos vivendo não dá mais. Só temos um culto por semana. Deixa agora toda a honra e toda a glória a Deus, né? As outras coisas podem esperar. O profeta diz assim, ele fala assim, muitas pessoas têm dito porque eu testifico do dom. Ele diz assim, ele é o dom que está invisível agora. Ele é o dom. Foi ele quem Deus enviou. E somente falo quando ele fala através de mim. Isso aqui é grande demais. Só falar quando ele falar. O profeta falou, só falo quando ele fala através de mim. Eu nada posso dizer, a não ser que ele me diga primeiro. Mas ele me prometeu que eu seria capaz de fazê-lo, para a fé das pessoas, e fazê-las crer que ele me enviou para orar pelos enfermos, não para curar, para orar pelo enfermo. E a oração da fé salvará o enfermo. Ele é o dom. Alguém disse faz muito tempo para mim, Mambrano, os anjos estavam ministrando espíritos no Velho Testamento,
Mas desde que o Espírito Santo veio, nós não temos mais anjos que ministram. Agora, caros amigos, esta não é uma adoração a anjos. Compreendam, porque nós não cremos em adorar anjos. Há somente um para ser adorado. Este é Deus. Nós não cremos na adoração de anjo. Nós cremos na adoração a Deus. Seu Filho, nosso Espírito Santo. Nenhum anjo, nenhum homem ou nenhum anjo para ser adorado. Um verdadeiro anjo de Deus não ficaria em pé quieto para ser adorado. Mas para que você saiba que os anjos continuam ministrando para a igreja depois que o Espírito Santo veio. Maria, quando Gabriel desceu, falou com ela a respeito do nascimento virginal do Salvador, ou Zacarias no templo. Bem, depois de vir o Espírito Santo, quantos creem que Filipe tinha o Espírito Santo? Todos nós cremos. Quando ele estava lá embaixo de Samaria pregando, tendo um reavivamento, foi o Espírito Santo que veio a ele, ou o anjo do Senhor o tocou e disse, vá até o deserto de Gaza? O anjo do Senhor chegou a ele. Não é isso certo? Não é isso verdade? Foi o anjo do Senhor que veio até ele. Todos creem que o grande São Pedro, o apóstolo, tinha o Espírito Santo. Eles tinham a chave dos reinos. Ele tinha o Espírito Santo, não tinha? Mas quando ele estava na cadeia certa noite, numa prisão, lá embaixo, na casa de João e Marcos, eles faziam uma reunião de oração. Foi o anjo do Senhor, o qual entrou e o tocou. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Né? E sabemos que Paulo tinha o Espírito Santo. Amém. Você crê nisso? Quando ele ficou 14 dias e noites sobre o mar, sem nenhuma lua ou estrelas, e estava tudo escuro, então ele desceu para a polpa para orar, e ele voltou e disse aos homens, tende bom ânimo, pois o anjo de Deus, do qual sou servo, veio a mim ontem à noite e disse, não temas, Paulo. Mas todos estavam orando, né? O anjo não veio assim, eles estavam orando. A oração é muito importante, irmão. Até no 7º selo, em Apocalipse capítulo 8, diz assim, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então veja que oração, aqui, não um culto de oração como uma campanha de oração, mas um povo que é revelado sabe que ele pode se aproximar de Deus. Ele pode. A oração é uma ferramenta na mão do eleito. E ele vai continuando aqui e diz, portanto, seres angelicais são ministros ordenados por Deus para virem até a terra e testemunharem de Deus. E eles operam através de seres mortais, exatamente como eles fizeram através de Daniel e através das eras. Eu creio nisso com todo o meu coração. Nós estamos encarando aqui a Babilônia e o irmão Brana, nessa mensagem, né, a escritura na parede, e eu queria que você atentasse a alguma coisa aqui, porque Daniel, ele estava sobre os escritos do profeta Jeremias. Nós vimos isso no culto passado. Vocês lembram que ele viu porque tinha que cumprir o que estava escrito pela boca do profeta Jeremias, que a terra tinha que agradar dos seus sábados. Amém? Amém. Então Daniel estava sobre o profeta Jeremias. Então quando você vai no livro de Jeremias, eu queria que você abrisse comigo o livro de Jeremias, para você entender a mente de Deus. Para você entender a mente de Deus. Jeremias, no seu capítulo 1,
ele diz assim, palavras de Jeremias. Veja que Daniel estava debaixo deste livro. Daniel entendeu pelos livros, e os livros que ele estava examinando eram os livros de Jeremias. Sim, nós saímos da Babilônia. Sim, nós saímos. Nós não estamos mais da Babilônia. Nós ouvimos aquela voz que dizia assim, sai dela, povo meu. Sim, espiritualmente saímos. Espiritualmente já estamos em Jerusalém. Ou espiritualmente nós estamos construindo os muros. Amém? Amém. Agora, pessoalmente, literalmente, fisicamente, estamos dentro dessa Babilônia, desse mundão velho aqui. E um dia nós iremos sair dela. Amém. E nós temos que atentar e começar a olhar os escritos, porque todos os livros da Bíblia Sagrada são para este dia. E aqui em Jeremias ele diz assim, palavras de Jeremias, filho de Uiquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. É importante isso. Essas informações que a Bíblia vai falando para vocês, isso não simplesmente é só para você ficar lendo, mas é para você parar e isso aqui é uma chave? Nos dias de Josias? Espera aí, não foi nos dias de Josias que o livro que tinha sido perdido foi encontrado? Não foi no livro de Josias que ele encontrou o livro das verdades perdidas? Foi no livro de Josias. Não foi no tempo do irmão Brana que os 7 selos foram abertos, que o livro da vida do Cordeiro foi aberto? O irmão Brana falou assim, que nos últimos dias surjam alguns Daniéis. Então, nós somos esses Daniéis, que estamos entendendo pelos livros que agora é a hora da nossa saída. Não dá tempo mais para brincar. É ir ou ficar. Aqueles que vão, Deus está chamando eles para uma nova consagração. Deus está chamando eles para eles. Eu quero que você entenda Jeremias, olha isso aqui. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Não foi, irmão Brana, assim? Desde pequeno, você vai orar por todas as nações. Você vai orar por reis, por povos, por nações. Não tivemos um Jeremias no nosso tempo? Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Não foi ali com 9 anos que aquele arbusto ali mexeu e ele falou assim, não beba, não fumes, porque eu tenho uma obra para você quando você estiver mais velho? Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu creio que eu li alguma coisa a respeito disso aqui. Eu creio que eu li. Eu somente falo quando Ele fala através de mim. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que és que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A igreja, Senhor, está descansando nisso, que o Senhor vela por sua palavra para a cumprir. Aleluia. E veio a minha palavra do Senhor a segunda vez dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra.
E não foi aquela voz que falou para o irmão Brana: observe o rei do norte, observe o reino do norte, observe o reino do norte. Não, isso não foi só para os dias de Jeremias, isso é para os nossos dias. Do norte se descobrirá o mal. O irmão Brana, nós estamos falando de Daniel, nós estamos querendo abordar Daniel não somente em símbolos, como nós vamos entrar em Daniel 2, símbolos, em Daniel 7, que são símbolos, em Daniel 9, símbolos, no Apocalipse, símbolos, a matemática do livro de Daniel, sim. Mas eu quero mostrar para você os bastidores deste grande drama aqui. Daniel estava estudando este livro, ele estudou o livro de Jeremias. Jeremias viu aquela grande besta se movendo em direção a Israel, às tribos do sul. Ele viu. E o irmão Brana, na mensagem A Escritura na Parede, que tem a ver com o livro de Daniel, ele diz assim: os russos colocaram um Sputnik que não podemos controlá-lo em nada, a 500 milhas, e poderia pôr meia dúzia deles sobre os Estados Unidos nos próximos 30 minutos, e ligar para cá e dizer: rendam-se. Ou seja, um monte de cinzas em alguns minutos. Eu vi o presidente, o Donald Trump, dando uma entrevista, uma repórter falando para ele: mas por que o senhor fez acordo com esse homem? Ele falou assim: para proteger sua família, para proteger sua... porque se eles derrubam uma bomba, não sei quantos milhões já iam ter morrido. Eles estão temerosos, pode acontecer a qualquer hora, e deixe eles ficarem falando a paz, a paz, a paz. A Bíblia diz que quando dizerem que há paz, vai vir repentina destruição. Mas cabe a nós não ficarmos, eu não dependo desse sinal. Você tem que se encher com o Espírito Santo. Amém. Você tem que realmente estar certo da sua convicção. Porque a coisa está apertando a cada dia. Ele diz assim: rendam-se. Olha aqui o Jeremias, num modo aqui aplicado, falando assim: está nas mãos deles, comunistas sem sangue, sem coração e religiosos. É isso que Deus usa para fazer o pecado vir à luz. Certamente, se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer isso de acordo com o Apocalipse. Muito bem, vocês, mestres em profecias, podem discordar com isso, mas apenas espere até que haja terminado. A Rússia é colocada aqui para esse mesmo propósito. E aqui está ela com esse Sputnik. Nós tentamos soltar um outra noite, os Estados Unidos tentaram soltar um. Queríamos fazer o tanto quanto eles fizeram, levantou 91 centímetros do chão e fracassou. Rock and roll, pecado demais. Somos pesados na balança e achados em falta. Deus, sê misericordioso. O que vamos fazer? O que aconteceria se eles mandassem aqueles Sputniks com aqueles mísseis e dissessem: rendam-se, ou tornam-se um monte de poeira em 5 minutos? Naturalmente, o nosso governo, para salvar a vida, se renderia. É a única coisa que poderiam fazer. Então, o que aconteceria a alguns de vocês, americanos, todos nós aqui? O que vai acontecer? Há um Sputnik lá em cima. O que aconteceria? A nação se entregaria, claro, é a única coisa decente que o governo poderia fazer. Então o que acontece? Onda após onda de navios de carregamento de soldados. É a Escritura na parede. Estou lendo a Escritura na parede. Onda após onda de navios de carregamento de soldados, onda após onda de aviões aterrissariam nesta nação. Na América. As mulheres seriam violentadas nas ruas. O que você faria? Pertence a eles. Expulso do seu lar, eles tomarão o comando. O que acontecerá a vocês mocinhas, e vocês moços, e todos vocês nesse tempo? Tem que se pagar pelo pecado. Não importa que nação seja ou quem seja, o pecado causa isso. Individualmente ou uma nação vai se pagar por ele. E um bando de soldados brutais, ímpios de cavanhaque, comunistas,
agarrariam suas esposas e as violentariam, as suas moças. E se você ficaria parado e gostaria disso, não há nada que possa você fazer a respeito disso. O que causa isso? Porque você tem ouvido tais coisas como esses programas de televisão rock and roll, e algum pregador frio e formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. A Escritura está na parede. E somos, irmão Brana falando pesado, olha quando o irmão Brana fala, e somos pesados na balança e achados em falta. Mas onde que ele se baseou nisso? Foi quando, em 2 Crônicas, versículo 36, 21, nós lemos aqui, eu quero ler novamente, você pode abrir. Em segundo os pais, estamos falando da invasão. E o Senhor Deus dos seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros. 2 Crônicas 36, versículo 15. E o Senhor Deus dos seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. O amor de Deus para com o seu povo, irmão, é levantar um homem para te advertir do juízo que haverá assolar essa terra. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele se compadeceu do seu povo, então ele enviou Jeremias, ele enviou Isaías. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não há mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada. Isso que o irmão Brana falou aqui. Qual matou seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças. É isso que está escrito aí? É isso? É isso? Nem dos velhos, quando aqueles babilônicos entraram lá em Jerusalém, porque eles, mas Deus não nos ama, olha só, nós estamos morrendo. Não, Deus amou, Deus mandou Jeremias. Nós vamos ler Jeremias. Você vai entender, irmão, que quando nós estudamos, nós vimos quando a gente estudou, quando eles saíram desde do Egito, com Moisés, Josué, nós falamos dos juízes, né? Vocês estão lembrados? E eu falei, olha, aquele resumão do livro dos juízes é o seguinte: eles pecavam contra Deus. Deus mandava a assolação para eles, muitos morriam, e aí eles se arrependiam, e aí Deus mandava um juiz para libertá-los. Sempre foi assim. Aí vinha o juiz, libertava eles, aí depois acontecia de novo, eles se distanciavam, aí vinha o juízo, aí eles clamavam, e Deus levantava um juiz, aí eles se distanciavam, aí Deus mandava o juízo para eles, aí eles clamavam e Deus enviava um juiz. Sempre foi assim o livro de Juízes, até chegar em Samuel. E aí ele veio como juiz para nós. Deus levantou um juiz supremo. Isso mostra que é a hora da nossa vitória agora. Agora é a hora de nós vencermos os nossos inimigos. Porque se levantou um juiz em nosso meio. Mas eu não estou querendo falar no tempo dos juízes, mas mostrando aqui que eles não tiveram dó dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, e tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Que coisa! Mas antes que isso acontecesse, Deus enviou Jeremias. E Jeremias, de novo ali em seu capítulo 1,
Continuando, falou assim: veja, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Quando isso poderia acontecer? Antes do clarear da manhã. Quem vai parar isso? Irmão Brana diz: tente. A Bíblia diz que acontecerá. Mas deixa eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecido até esse tempo. Assim, amigo, ouça: se essa coisa está tão próxima e vemos a escritura na parede, não há nada que possa impedir desta coisa acontecer. Os Estados Unidos receberam pregação. Os Estados Unidos receberam o sobrenatural e foi feito. E continuamente caminham bem por cima disso. Mas isso aí o irmão Brano já falou, mas eu estou reprofetizando outra vez. Vá a um país e ele vai falando. Mas Jeremias, olha, no tempo do rei Josias, quando o livro foi encontrado, olha isso, Daniel estava na Babilônia, ele viu, ele entendeu pelos livros, ele estava vendo esse profeta. Jeremias, deixa eu só dar uma puladinha aqui no livro de Jeremias. Jeremias também recebeu a ordem de não orar mais por Jerusalém, assim como o irmão Brana falou: não oro mais pela América. Isso está em Jeremias 7. Quer dizer, é para hoje. Mas veja isso. Eu quero mostrar para vocês como que funciona a mente de Deus. Eu quero que vocês entendam o coração de Deus. Ele diz assim: porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor. Revirão a cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Aí você fala assim: mas isso aí é os Estados Unidos, isso. Mas não se esqueça que você é o Israel espiritual de Deus. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Jeremias recebe essa comissão. Aí vem Jeremias, e Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Eu lembro, olha, entenda como que Deus... assim como um pai fala com um filho, o irmão fala com o irmão, olha como Deus trata o seu povo. Fala, vai e clamas ao ouvido de Jerusalém, dizendo, : assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra em que não semeava. Ele falando assim: eu lembro quando vocês vagavam pelo deserto, e eu cuidei de vocês. Eu cuidei. Uma terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. Então Israel era santidade para o Senhor.
e eram as primícias da sua novidade. Todos os que o devoraram eram tidos por culpados. Quem invadia Israel, quem mexia com a menina dos meus olhos, era culpado. E o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. E Deus mandava o mal aos seus inimigos. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil. E eu vos introduzi na terceira etapa. E eu vos introduzi na terra das promessas. Mas Deus estava com o coração dolorido. Aqui é uma reflexão a Jerusalém, antes que a destruição chegue. Então há uma voz, o espírito de Jeremias novamente diz: ó casa de Jacó, ó Israel espiritual de Deus, faça essa análise. Eles aqui, Jeremias aqui, eles estavam se afastando do Senhor. Eu te fiz subir essa terra. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim. Eu lembro quando Israel era santidade ao Senhor. Eu lembro. Mas como que está diferente? Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Posso não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Eles iam se afastando de Deus. E Deus, no livro de Jeremias, Deus não queria enviar, Deus não queria deixar a Babilônia entrar lá, Deus não queria matar os filhos, Deus não queria fazer nada daquilo. Deus enviou o seu profeta, e Deus falou assim: olha só, vocês me abandonaram, vocês estão se afastando de mim. Seus filhos não são mais ensinados a orar. Seus filhos são ensinados, eles seguem outras pessoas. Eles aprendem de outras pessoas. Estava desse jeito Jerusalém, antes daquela destruição. Mas Deus enviou o seu profeta. Deus estava falando com eles: vocês me deixaram. Vocês abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A minha palavra não foi suficiente para vós. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa?
Os filhos do leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação. Os filhos do leão. Daniel 7, você vai ver que o primeiro animal que ele viu na visão foi o leão, falando da Babilônia. As suas cidades se queimaram, ninguém habita nelas, até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus? Você não está procurando isso para ti mesmo? Deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Mensagem um guia. Quando Ele veio, o irmão Branco trouxe, olha, Ele quer ser seu guia. Você, criança, você teve a professora, você teve mamãe e papai, mas agora, Jesus quer ser seu guia. Glória a Deus. Ele quer te guiar. Amém. Não mais nenhum papai, nenhuma mamãe, nem mais nenhum professor. Ele quer ser seu guia. Senhor. Agora, pois que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sió, e que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio, a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando, aí ele, olha como, irmãos, eu quero que você entenda a mente de Deus, aqui é a mente de Deus, a boca fala do que o coração está cheio, certo? Então ele está falando aqui, você entende o que ele tem dentro dele, ele está dizendo assim, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, você dizia, nunca mais transgredirei. Nunca mais, agora eu vou me acertar. Agora nunca mais vou transgredir o Senhor. Nunca mais. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha. Olha que coisa, irmãos. O amor de Deus, falando pela boca de Jeremias, a uma nação que estava se distanciando de Deus. Mas o coração de Jeremias não estava, é isso mesmo, que não era isso. Deus aqui estava querendo trazer eles de volta. É amor isso aqui é amor de Deus, olha. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de ti, diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalins, os deuses. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos, jumenta montês, acostumada ao deserto, e que conforme o desejo da sua alma sorve o vento, quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço, e que a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não há esperança não, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste. Porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te, livra-nos. Deus está falando assim, vocês me abandonaram, mas vai vir um aperto, aí vocês vão dizer, levanta-te, livra-nos. Parece que eu vi isso aqui na escritura da parede. O irmão Bana diz assim, haverá um dia que você pedirá auxílio dele. Pode ser que você não tenha lugar para ele na sua casa. Pode ser que você esteja ocupado demais assistindo televisão e jogando baralho, bebendo cerveja e frequentando festas de rock and roll. Mas uma hora você vai pedir o auxílio dele.
E ele está dizendo aqui. E ele está dizendo aqui. Você fala para a madeira que era seu pai, a pedra que me geraste, porque me viraram as costas, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te, livra-nos, né? Olha como se Deus fosse assim. É assim, né? Quando você queria, eu te ajudei. Quando você estava no pecado, eu te perdoei. Quando você estava suja, eu te lavei. E aí você falou assim: nunca mais vou pecar contra o Senhor. Mas agora você está se distanciando das minhas mãos. Olha só o amor de Deus, irmãos. É que ele não estava condenando Jerusalém, não. Aqui ele estava abrindo o coração para eles. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantam, que se pode livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo: desligamo-nos de ti e nunca mais a ti viremos? Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas olas das suas vestes achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vêem todas estas coisas. E ainda dizes: estou inocente, estou inocente. Eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes: não pequei. Por isso que quando Neemias, irmão, quando Neemias entrava na presença de Deus, ele falava assim: eu pequei, e os meus pais pecaram, e estamos aqui. Por isso que Daniel, se encurvando em sua oração, em Daniel 9, quando ele está clamando, nós vamos entrar naquela oração mais para frente, vem aquela oração, traz o anjo Gabriel. Ó Senhor, ao Senhor pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Por quê? Porque eles estavam vendo, não era uma oração qualquer: Senhor, abençoe a minha casa, Senhor, abençoe o meu lar, Senhor, olha, Senhor, o Senhor tem me dado. Era uma oração assim: Senhor, nós estamos entendendo pelos livros que as eras já acabaram. O Senhor desceu, o Senhor veio com a pedra cortada sem mão, o Senhor bateu, o Senhor está fazendo esse reino crescer. Senhor, eu estou olhando para a minha vida, Deus, e eu sei que eu deveria ser melhor, mas Deus, eu quero confessar o meu pecado diante do Senhor. Oh Deus, o pecado dos meus pais, Senhor, porque a hora é agora, a hora é, e eu quero estar em dia com o Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar apto, eu quero, Senhor, eu quero executar a obra que o Senhor me deu para fazer. Deus, encha-me mais com o teu Espírito Santo, Senhor. Mas não, Deus aqui cobrando essa atitude deles, mas eles: não pequei. Eu não pequei, eu não tenho nada, está tudo certo. E Deus falando para assim: eu conheço os seus caminhos. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela te ausentar dele, se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, Deus, Ele está cobrando disso. Estão entendendo como que Deus está falando com a sua igreja? Ele não é um Deus assim acima e falou assim: você é pecado, foge de mim. Não, Ele quer reciprocidade. Ele está buscando por reciprocidade. Ele diz assim: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ou seja, essa mulher, ele despediu a mulher se juntou com outra pessoa, morou com outra pessoa, agora vai deixar e voltar para esse homem? Não se poluiria a terra mais? Ora, aí vem Deus e fala assim:
Mas tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nela permaneces. Então ele pegou e mostrou o estado de Jerusalém na boca de Jeremias, e diz: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, nos dias que o livro foi aberto, nos dias que o livro foi encontrado, no dia que um profeta foi falado para não orar mais pela América, um dia que Deus estava querendo que seu povo se ajuntasse ao redor dele. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. E ainda Deus falou assim, e eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá, falando das duas tribos do sul. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi, e lhe dei o seu libelo de divórcio, vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituiu. As duas nações, as duas tribos. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e diz: e volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Olha, fala, eles fizeram tudo isso, e aí Deus ainda vem e fala assim: volta para mim, eu não vou deixar cair a minha ira sobre você. Porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, somente reconheça a tua iniquidade. Eu sei que você não é perfeito, Deus falando com eles, eu sei que vocês não são perfeitos, eu sei que vocês erram, mas somente reconheça a sua iniquidade. Eu quero fazer parte da vida de vocês, eu quero levar o seu exército à vitória, eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o seu consolador, eu quero ser o seu conselheiro, eu quero ser o seu ajudador. Mas você não me busca, você erra, e não ora, não busca, não medita. Somente reconheça a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estende os teus caminhos aos estranhos. Debaixo de toda árvore verde não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei. Eu vos tomarei dentre as nações, e te farei, e te trarei para a tua terra, e te santificarei em ti. Ante aos olhos dos homens te darei um novo coração e um espírito novo. Essa é aquela nova Jerusalém que atendeu a voz dos seus profetas. Ele sabe que você é errado, ele sabe que você erra, ele só quer que você o inclua no teu cotidiano, ele só quer que você inclua ele no cotidiano dos seus familiares. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor,
Porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. E todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Não! Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Eu disse, Pai, me chamarás e de mim não te desviarás? Deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houvesse comigo a casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Nossas moças, eu tenho uma filha que está me ouvindo, 11 anos, 12 anos. Dedique-se à oração, dedique-se à mensagem, aprenda deste profeta, aprenda da Bíblia Sagrada. Mas não. Que Deus tenha misericórdia, né? Amém. Mas isso aqui é o quê? Colocando a igreja na parede? Olha a mensagem que... Não. Eu estou mostrando o amor de Deus para aquela geração, para vocês entender como que Jerusalém foi levada para a Babilônia. Não foi simplesmente o inimigo veio e eles perderam a batalha. Não, eles se afastaram, eles pecaram. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade as suas ovelhas, e as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha, e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Então Deus mostrava isso, aí Deus vinha de novo, ele corrigia, aí Deus vinha e falava, mas se voltares a Israel... Olha, não está perdido. Deus não pega um homem e uma mulher que errou e fala, você já está perdido. Não, mas se voltares, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Aleluia. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeei entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Aí quando ele corrige, aí o amor de Deus. Aí ele fala, mas se você voltar, corrige, mas se você voltar, só reconhece. Deus não queria coisa muito grande deles. Deus só queria que eles desejassem em seu coração um renovo, uma consagração. Deus só queria que eles quisessem regressar a Ele. Mas eles não deram ouvidos. Tudo estava bem, é assim mesmo. É assim mesmo. Aí depois vem Deus de novo e diz, a invasão estrangeira anunciada. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição.
Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação. A Babilônia está vindo! Estava anunciando. A Babilônia está vindo! A fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Morte total. Por isso, cingivos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei, e os corações dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento virá a mim de grande veemência agora, também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os maus pensamentos? Ele estava trazendo, ele corrigia, ele falava que estava trazendo aquela assolação a Jerusalém, mas depois ele falava assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída, e de repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém a não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades. Entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vista de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezaram e provocaram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião ofegante, que estende as mãos dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. E aí, ele, de novo, ele faz isso, mas quando Deus fala assim: você vai padecer, ele imagina seus filhos sofrendo, aí o coração dele dói. Aí ele diz: dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças a ver, se achais alguém, ou se há algum homem que pratica a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Assim como Apocalipse 9 abriu a porta do inferno e veio o inimigo para selar todos os seus
o inferno, Apocalipse 10 também desce, a misericórdia desce para batizar com o Espírito Santo a todos aqueles que desejam ver o bem de Jerusalém. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Aqueles. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atenda os teus olhos para a verdade. Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras esses são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas nós sabemos, irmão. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas esses, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia. Olha aqui, a besta aqui, como leão, como leopardo. Olha aqui, nós vamos ver isso aqui, os sinais no livro de Daniel aqui. Aí, Jeremias trazendo para os nossos dias. Então tá para os nossos dias. Então no livro de Daniel, vê o quarto animal, aquele monstro que ainda nós vamos estudar. Aí você vai para Apocalipse 13, fecha e vem para Jeremias 5. Mas Jeremias, o espírito de Jeremias está clamando, dizendo assim, volta, e nós ouvimos a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não endureçais o vosso coração. Então nós ouvimos a sua voz. Nós obedecemos a voz do anjo. Por que você está aqui? Porque nós estamos vendo isso que está acontecendo. Por isso um leão do bosque, por isso o lobo, o leopardo, qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, e multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isso te perdoaria? Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim. Ele olha até os seus filhos. Ele olha até os ensinamentos que os seus filhos estão fazendo. Teus filhos me deixam a mim. Pensa que Deus não está observando nada disso? Pensa que Deus não está observando o que os nossos filhos assistem, o que nossos filhos... Deus está observando tudo. Teus filhos me deixam a mim. Juram pelo que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele. E nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada, não veremos fome, nenhum mal nos sobrevirá. E até os profetas se farão como o vento. Estão me acompanhando? Amém. Negam ao Senhor e dizem, não é Ele. E nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada e nem fome. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. E a sua aljava é como uma sepultura aberta, e todos eles são varentes, e comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas, comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas, comerão a tua vide, a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confias, abatê-las à espada. Você não confia na cidade forte? Você não confia nesses seus mísseis? Você não confia nesse seu poder?
Ó, América, você não confia no que esse é o grande exército, tudo? Vá! Os filisteus vêm sobre ti, irmã Bruna falou. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá dizendo, ouvi agora isso, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não ultrapassará, ainda que se levante as suas ondas não prevalecerão, e ainda que bramem não a traspassarão? Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, e rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, até que dá a chuva temporã e a tardia seu tempo. É agora, é agora, é agora, povo profético, é agora. Temamos, e não dizem no seu coração, temamos agora, mas a gente diz no nosso coração, temamos agora, temamos agora. E nosso Deus que dá chuva temporã e a tardia seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, e cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, e armam laços perniciosos com que prendem os homens. E como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam-se até os feitos dos malignos, não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem e nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisas espantosas e horrendas se andam fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Você lê, irmão, na sua casa o livro de Jeremias. Vai lendo o livro de Jeremias para você entender como a ida deles para a Babilônia não foi assim um acidente. Foi o tempo, foi pastores, foi profetas. E ele diz assim, no versículo 6, para terminar eu vou ler só o 7. Mas ele diz assim, no seu capítulo 6, versículo 6, versículo 30. Prata rejeitada lhes chamarão. Por quê? Aí você vai pegar peito de prata, aí você vai em Daniel 7, o urso, prata, vai pegar o carneiro, prata, carneiro é a América. Prata rejeitada. Entendeu? 7. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Aqui ele estava no culto. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos. Olha, ele já tinha falado tanto, aí ele vem com o coração e fala, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou assim. Não, você não é assim mesmo. Melhore o seu caminho, melhore as suas obras. Procura o Deus da tua salvação, ore, clame a Ele. Essa é a hora. Desperta, Esther, os trovões estão soando. O céu até anunciou, haverá um genocídio. Não é uma pregação assim famosa, não é uma pregação que, né? Assim, que pregação, não é, né? Mas é a verdade. É a hora agora, não que eu quero só fazer meu ministério ficar, não é isso, não é isso. Mas, sem isso, sem você se entregar a Deus,
sem você melhorar os seus caminhos, ele diz assim: melhorai os vossos caminhos. Melhorai as vossas. Essa misericórdia aqui é para todos. Ainda dá tempo. Isso aqui é para todos. Isso aqui é para os desviados. Isso aqui é para os apostatados. Isso aqui é para aqueles que deixaram. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus ainda, a misericórdia ainda está aqui. Melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem, entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, e nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Aí ele fala isso, aí de repente a mente do Senhor fala, aí indignado: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas, furtai-vos, matai-vos, cometeis adultério, e jurais falsamente, e queimais incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e aí então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa. Vai lá e se prostitui, vai lá, adora Baal, vai lá, vive a vida, e se põe diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e somos livres, e podemos fazer todas essas abominações. Pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhes fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojareis. Agora ele fica nervoso. Ele fala com amor, vem, e agora ele... Não, vocês não querem. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo. Jeremias, não ores mais por este povo, não oro mais pela América. Lembra que o irmão Branco falou? Não oro mais pela América. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, que fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos do sacrifício. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso... Aí ele vai de novo, e ele vai vendo aquela ira acontecendo, depois ele vem de novo e fala assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Eu falei para vocês me ouvirem, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aí ele volta de novo: mas não ouviram. Olha o coração de Deus, irmão. Olha o coração de Deus. Quantas vezes ele anunciou. Quantas vezes. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-nos. Isso aqui, segundo Crônicas 36. Nós lemos. Lembra? Que ele enviei os profetas madrugando e tal.
mas não me deram ouvido, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a seu serviço e fizeram pior do que seus pais. Dir-se-lhes, pois todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus. Uma gente é essa que não aceita a correção, já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça, lança-o fora, levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, e puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração, que era para vocês sacrificar filhos e filhas. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria e a voz de esposo. Olha, ei, povo profético, hoje, ainda tem a voz do esposo e a voz da esposa. Tá vendo aí? Ó, e farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, a voz de alegria, os hinos, os cânticos de redenção, o sétimo selo, a abertura do livro, a revelação dos trovões. Vou cessar a voz do esposo, vou cessar a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Mas enquanto nós estivermos aqui, a voz do esposo está aqui, a voz da esposa está aqui, e a terra ainda há chance, e a gente clama, vem, quem tem sede venha, e venha beber de graça da árvore da vida, venha beber, a voz do esposo, a voz final para ela final ainda está aqui, Deus está aqui, a voz do esposo está aqui, a voz da esposa está aqui. Mas um dia, essa voz de alegria, essa voz de redenção, essa voz do sétimo selo, Deus cessará a voz da esposa, Deus cessará a voz do esposo, e essa terra se tornará uma desolação. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu leria todo o livro de Jeremias. Foi nele que Daniel entendeu que era o tempo. Leia o livro de Jeremias, você vai entender agora. Agora você está vendo. Eles não foram, aquela destruição, as filhas, não foi. Foram avisados. Foram avisados. Mas eles não quiseram dar ouvidos. Mas você deu. Graças a Deus, você deu ouvido. Amém? Vamos cantar, vamos encerrar cantando o hino. Glória a Deus, aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Vamos cantar, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Eduardo Rosa, acho que eu ouvi você hoje, né, meu irmão? Estamos aqui encerrando o dia, depois de 500 quilômetros. Paulo César Seabra, Miriam Silva, Jande Vieira, Glaucia Spaca, Elza Costa Canoas, pede oração por família, filhos, esposa e por si. Deus te abençoe. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus filhos e seu esposo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Antônia Penteado, Santos Rodrigues, Angel Mogi das Cruzes, Angel Dionísio, Cleiton Virgílio dos Santos, Rosinete Silva, Alex Oliveira. Aleluias. Eu gostaria de cantar um hino que fala sobre isso. Eu queria depois que o irmão Igor aprendesse esse hino, para a gente cantar na próxima sexta-feira também. Esse que foi cantado, ele tinha mais uma estrofe também, tá? Esse
Esse. 127. Oh, Deus. Esse aqui, se o Nixon estiver nos assistindo, ou ele vê, é esse hino aqui que eu quero cantar antes de também orarmos com a igreja lá em Goianazes. Seu pacto guardará. Oh, glória a Deus. 127. Porque estamos afligidos e angustiados, onde erramos, ó Senhor, temos quebrado tua lei, devemos buscar em nosso coração para ver onde falhamos. Abandonaremos nossas vontades e Ele nos fortalecerá. Ele nos quebrantou, mas nos restaurará. Seu povo, seu pacto guardará. Ele nos quebrantou, mas nos restaurará. Quando cairmos, nos levantará. Nos feriu, mas está aqui para curar. Com seu povo, seu pacto guardará. Devemos buscar em nossas vidas para ver falhamos, elevando nosso coração ao nosso Deus em adoração. Ele nos quebrantou, mas nos restaurará. Está aqui para curar. Com seu povo, seu pacto guardará. Ele nos quebrantou, mas nos restaurará. Quando cairmos, nos levantará. Nos feriu, mas está aqui para curar. Com seu povo, seu pacto guardará. Com
pacto guardará. Aleluia. Vamos colocar em pé, amados. Eu quero estudar esse livro de Daniel, mas bem mesmo, bem pedacinho por pedacinho. Eu creio que nós vamos chegar em algum lugar. Senhor Deus, o Senhor falou. Claro que foi o Senhor que falou. Eu só li a tua palavra. Já preguei muitos cultos lendo a mensagem do teu profeta. Hoje eu preguei o culto lendo a tua palavra para a igreja. E que a tua palavra, Senhor, possa ancorar nos corações e nos levar, Senhor, a uma nova consagração no Senhor. O rapto está aí. Um pequeno aperto se levanta. E que possamos estar olhando sempre para Jesus, para quando soar, quando for apertado aquele botão para nós sairmos daqui, todos tenham condições e estejam vigilantes para sair dessa dimensão. Aí sim a voz da esposa e a voz do esposo será silenciada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui, por ondas da internet, por essa tecnologia, né? A voz da esposa está soando. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você se acertar. Ainda dá tempo para você parar de fazer as coisas erradas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Olha o coração de Deus aqui, o culto todo dizendo isso. E eu vou abençoar a tua casa. Eu vou abençoar o teu pão. E farei de você uma grande nação. Ó, que promessa. Que possamos sair daqui nessa noite meditando nos nossos caminhos. Aqui, buscando a Deus. Lendo, vendo, examinando, uma autocrítica. Essa é a hora. Desperta, Esther. Desperta, Esther. Os trovões estão soando. Vai haver um genocídio. Mas nós não estaremos aqui. Seremos transformados. Estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abraço um ao outro. Deus te abençoe. Até sexta-feira, em nome